Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados. Amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje, dia 5 da unidade 5. E diz, Deus fala pela oração. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por este momento. Quero que o Senhor fale conosco, nos ensine cada vez mais como te conhecer e como fazer a tua vontade em nome de Jesus. Enche-nos com a tua presença, com o teu amor, com a tua unção. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá para a nossa leitura. Então, pronto. Se você não está mantendo um diário espiritual, precisa fazer isso. Se o Deus do universo diz a você para fazer uma determinada coisa, isso deve ser anotado. Quando Deus lhe falar em seu momento devocional, escreva imediatamente o que ele disse, antes que você esqueça, e então registre sua oração de resposta. Eu escrevo o versículo da Bíblia que Deus usa para me falar e também o que ele me diz a respeito de si mesmo através deste versículo. Escrevo ainda a minha oração de resposta e assim posso ver claramente o encontro com Deus, o que ele disse e como eu respondi a ele. Registro ainda o que eu preciso fazer para ajustar minha vida a ele e assim começo a experimentá-lo em minha vida, à medida que ele se relaciona comigo dessa forma. Um tópico, a verdade é uma pessoa. Vamos para uma tarefa. Glória a Deus. Aleluias. Leia cuidadosamente os parágrafos seguintes. Em seguida, complete as declarações-chave que aparecem logo após. O Espírito Santo revela a verdade. A verdade não é apenas um conceito a ser estudado. A verdade é uma pessoa. Jesus não disse, eu vou lhes ensinar a verdade, mas disse, eu sou a verdade. João 14, verso 6. Quando Deus nos dá a vida eterna, ele se dá a nós. João 17, 3. Quando o Espírito Santo nos revela a verdade, ele não está ensinando um conceito sobre o qual devemos pensar, mas está nos conduzindo a um relacionamento com uma pessoa. Ele é a nossa vida. Quando Deus nos dá a vida eterna, ele está nos dando uma pessoa. Quando você se torna um crente, Deus não lhe deu uma coisa, mas deu a si mesmo a você. Complete as frases preenchendo os espaços em brancos com palavras devidamente escolhidas dos parágrafos anteriores. O Espírito Santo revela 2. A verdade não é apenas um a ser estudado. 3. A verdade é uma. 4. O Espírito Santo está conduzindo você a com uma pessoa. Então responda aí no seu caderno, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura aqui. Eis um resumo de como procuro viver na prática meu relacionamento pessoal com Deus. Deus cria em mim o desejo de participar em sua missão de reconciliar consigo mesmo o mundo perdido. Eu respondo a esse desejo e vou a Deus buscando a sua vontade. Quando Deus me revela uma verdade, eu sei que está tentando me alertar para o que ele está fazendo em minha vida. Olha aí, essa é a maneira, o resumo como o autor está falando, né? Continuando a leitura, diz assim, quando Deus me revela uma verdade por meio de uma palavra, isso não me leva a um encontro futuro com ele, pois essa revelação é um encontro com ele. Quando Deus me revela uma verdade, eu me encontro diante de uma pessoa. Ele é o autor das Escrituras Sagradas. O divino autor está me dizendo o que está fazendo em minha vida e para fazer isso usa a sua palavra. O Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Pela palavra de Deus, ele fará com que eu conheça a sua vontade.
O que eu preciso fazer então é lançar mão dessa verdade e ajustar imediatamente minha vida a Deus. Eu não estarei ajustando minha vida a um conceito ou a uma filosofia, mas a uma pessoa. Já aconteceu de você estar lendo um texto que já leu muitas vezes e de repente descobrir algo novo nesse texto? Alguma coisa que você vê pela primeira vez? Essa verdade não é um conceito novo que você tem de tentar trazer para a sua vida, mas é Deus mesmo se apresentando a você. Ele quer alertá-lo para o fato de que você precisa aplicar essa verdade à sua vida imediatamente. Quando Deus está para fazer alguma coisa em sua vida, o Espírito de Deus usa a palavra para fazer com que você conheça esse plano e assim você pode ajustar sua vida a Deus e ao que Ele acabou de revelar a respeito de si mesmo, de seus propósitos e seus modos de agir. Mais um tópico aqui, oração é um relacionamento. Oração é comunhão, é uma comunicação de mão dupla com Deus. Você fala com Deus e Ele fala com você. Não é um monólogo. Sua vida pessoal de oração pode ser essencialmente uma comunicação de mão única, você falando com Deus. Porém, oração é mais do que isso. A oração também inclui ouvir. Na verdade, o que Deus fala na hora da oração é muito mais importante do que o que você fala. Oração é um relacionamento, não é apenas uma atividade religiosa. A oração se destina mais a ajustar você a Deus do que ajustar Deus a você. Deus não precisa de suas orações, mas Ele quer que você ore. Você precisa orar por causa do que Deus quer fazer em sua vida e por meio de você, nesses momentos de orações. Deus fala com o seu povo pelo Espírito Santo, por meio da oração. Veja este diagrama de como Deus fala pela oração. Olha só. Este diagrama ilustra um encontro com Deus. Quando o Espírito Santo revela a você uma verdade espiritual durante a oração, Ele está presente e agindo em sua vida. A oração genuína não conduz a um encontro com Deus. Ela mesmo é um encontro com Deus. O que acontece quando você busca a Deus em oração? A sequência é a seguinte: 1. Deus toma a iniciativa fazendo com que você deseje orar. 2. O Espírito Santo toma a palavra de Deus e revela a você a vontade de Deus. 3. Você ora no Espírito, concordando com a vontade de Deus. 4. Você ajusta sua vida à verdade, Deus. 5. Você procura e ouve a confirmação ou recebe mais orientações provenientes da palavra, ou das circunstâncias, ou da igreja, outros irmãos. 6. Você obedece. 7. Deus atua em você e por seu intermédio, a fim de realizar seus propósitos. 8. Você experimenta Deus como o Espírito revelou a você quando estava orando. E aqui já vem uma tarefa para nós. Na sequência, acima, marque a frase ou palavra-chave de cada declaração, né? Você viu que se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver a sequência e aí você vai escrever aí no teu caderno a palavra-chave de cada declaração, tá bom? Eu creio que quando você ora, o Espírito usa a palavra de Deus. Eu observo que quando estou orando sobre alguma coisa, frequentemente a palavra de Deus vem à minha mente. Não considero isto uma distração. Creio que Deus está procurando me guiar por meio das Escrituras. Descobri que quando estou orando sobre determinado assunto, o Espírito de Deus toma a palavra e a aplica ao meu coração e à minha mente, a fim de revelar a verdade. Imediatamente interrompo a minha oração
e abro a palavra de Deus naquela passagem que creio o Espírito de Deus trouxe à minha mente. Orando no Espírito. O Espírito de Deus usará a palavra de Deus para guiá-lo quanto ao assunto sobre o qual você está orando. Leia a passagem na margem esquerda e responda as perguntas que aparecem abaixo. Deixa eu ler a passagem para você, Romanos 8, 26, 27, tá bom? Quiser abrir a Bíblia para responder, você abre aí. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Amém? Glória a Deus. E aí tem a primeira pergunta, ó. Por que precisamos da ajuda do Espírito Santo quando oramos? É o verso 26, né? E aí vem a segunda pergunta. Qual a vantagem que o Espírito Santo tem que nós não temos? Terceira pergunta. O que o Espírito Santo faz por nós? Amém? E aí, continuando a leitura, diz: somos fracos e não sabemos como devemos orar. O Espírito Santo tem uma vantagem sobre nós. Ele conhece qual é a vontade de Deus. Quando intercede por nós, ele o faz em perfeita concordância com a vontade de Deus. Então, quando oramos, ele nos ajuda a conhecer essa vontade. Continuando aqui a nossa leitura, diz assim, ó. Quando Richard, meu filho mais velho, fez 6 anos, ele já podia ganhar uma bicicleta de presente, de aniversário. Procurei uma para comprar por toda parte. Encontrei uma Caloi azul. Comprei-a e escondi. Comprei e a escondi na garagem. E aí eu tinha então a tarefa, convencer Richard de que ele precisava de uma bicicleta Caloi azul. Comecei logo a trabalhar o assunto com ele e ele logo decidiu que o que realmente queria de aniversário era uma Caloi azul. Você sabe o que ele ganhou? Bem, a bicicleta já estava na garagem. Eu tinha apenas de convencê-lo a pedir uma Caloi azul. Ele pediu e recebeu. O que acontece quando você ora? O Espírito Santo sabe o que Deus tem na garagem. Já está lá. A tarefa do Espírito Santo é fazer você querer e pedir o que está lá. O que vai acontecer se você pedir coisa que Deus já está querendo fazer ou lhe dar? Você receberá sempre o que pedir. Por quê? Porque estará pedindo segundo a vontade de Deus. Quando Deus responde a sua oração, ele recebe a glória e a sua fé aumenta. É importante saber quando o Espírito Santo está falando com você. Sim, é importante saber. É uma pergunta. É importante saber quando o Espírito Santo está falando com você? Sim. Como saber o que o Espírito Santo está lhe dizendo? Não posso lhe dar uma fórmula. Eu posso garantir que você reconhecerá sua voz quando ele falar. João 10, verso 4. Mas você precisa decidir que só quer mesmo fazer a vontade de Deus. Você tem de abandonar todo desejo próprio, carnal, egoísta. E então, quando você começar a orar, o Espírito começará a tocar seu coração e fazer com que você ore na direção da vontade de Deus. Filipenses 2:13. Que Deus é o que opera tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Boa vontade, né? Continuando a leitura. Quando você orar, saiba de antemão que o Espírito Santo já sabe o que Deus tem para a sua vida. Ele não guia você por iniciativa própria. Ele lhe diz apenas o que ouve do Pai. Ele o guia quando você está orando. Quando você orar, saiba que de antemão o Espírito Santo...
Desculpa, próximo parágrafo diz assim: quando estou orando ou lendo a Bíblia, sempre escrevo o que Deus está me dizendo. Escrevo o que percebo que Ele está me induzindo a mencionar na oração. Quando começo a perceber o que Deus está me dizendo a respeito de si mesmo, de seus propósitos e de seus modos de agir, frequentemente vejo um padrão começando a se desenvolver à medida que observo em que direção o Espírito Santo está me levando a orar. Começo a perceber que indicação ele está me dando. Este processo exige concentração espiritual. Você pode estar perguntando: como vou saber a orientação que estou dando à minha oração? Procede do Espírito Santo ou de meus desejos egoístas? Você se lembra do que George Miller disse que fazer em primeiro lugar ao buscar a orientação de Deus? Volte à página 39, ao item número 1, que fez ele. Deixa eu ler para você, página 39, verso de número 1. Opa! Aleluias! George Miller buscou a direção de Deus com sinceridade. E o ponto 1. Procuro bem no começo deixar meu coração no estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. 90% do problema das pessoas está exatamente aqui. 90% das dificuldades desaparece quando o nosso coração está preparado para fazer a vontade de Deus. É isso aí. Primeira coisa que faz é o quê? Busca Deus com sinceridade. Amém? Esse aqui está bem aqui. Opa, não é esse. Aleluias. Não é? Volte à página 39, que é buscar a Deus com sinceridade, essa resposta, tá? Negue a si mesmo primeiro, com toda honestidade consigo mesmo e diante de Deus. Você precisa chegar ao ponto de ter certeza absoluta de que o seu único desejo é conhecer apenas a vontade de Deus. Depois veja cuidadosamente o que o Espírito de Deus está dizendo por outros meios. Pergunte-se: o que ele está me dizendo pela palavra de Deus? O que ele está me dizendo em oração? Ele está confirmando pelas circunstâncias? Ele está confirmando pelos conselhos de outros crentes? Continuando a leitura. Deus nunca conduz você na direção oposta à sua palavra escrita. Se o que você percebe em oração vai de encontro às Escrituras, essa percepção está errada. Por exemplo, Deus jamais o levará a cometer adultério. Ele estará sempre contra o adultério. Esteja atento para ver como Deus usa a palavra escrita para confirmar o que você percebe em oração. Não brinque, porém, com Deus. Não fique procurando um versículo que pareça confirmar o que você egoístamente quer fazer, para então dizer que é a vontade de Deus. Isso é perigoso. Não proceda dessa maneira. Vamos para mais uma tarefa. Dê uma olhada no diagrama e procure resumir o que ilustra. Escreva um resumo sobre como Deus fala pela oração. O diagrama aquele do começo da leitura. Deixa eu colocar ele aqui do lado, então. Vamos lá. Pronto. Aqui. Esse é o diagrama. Pronto. Opa. Segunda pergunta aqui, ó. Complete as frases abaixo com as seguintes palavras-chave na sequência correta. Ajusto, confirmação, palavra, iniciativa, concordo, obedeço. Se você precisa de ajuda, veja as 8 frases que aparecem logo depois do diagrama. Deus toma, fazendo com que eu necessite ou deseje orar. O Espírito Santo toma a de Deus para me revelar a vontade de Deus.
Terceira, oro em espírito com a vontade de Deus. 4, minha vida, a verdade. 5, fico observando e escutando para ter ou mais orientação da Bíblia, das circunstâncias da igreja, outros crentes. 6, 7, Deus trabalha em mim por meu intermédio a fim de realizar seus propósitos. Amém? Glória a Deus. E aí tem mais outra pergunta aqui, ó. Deus vem falando a você durante este curso pelo Espírito Santo e pela oração? Se sim, marque sim, se não, marque não. Se Deus tem lhe falado, descreva abaixo o que você percebeu que Ele estava lhe falando numa dessas ocasiões. Se você acha que Deus não tem lhe falado nestes dias, peça a Ele para lhe revelar a razão por que isso ocorreu até agora. Amém? Então, se Deus não está falando, vamos pedir para Deus falar aí, né? Vamos orar. Ele lhe deu alguma confirmação pela Bíblia, pelas circunstâncias ou pela igreja, outros crentes, sim ou não? Se isso aconteceu, o que você percebeu que Deus estava lhe dizendo? E para finalizarmos, a última questão. Faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda às perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Faça uma revisão dos versículos para decorar e esteja preparado para recitá-los de cor para um companheiro de grupo na reunião desta semana. E o resumo: quando Deus do universo me diz alguma coisa, devo escrever o que Ele me diz. A verdade é uma pessoa. A oração é uma comunicação de mão dupla com Deus. A oração é um relacionamento e não mera atividade religiosa. Eu preciso ter certeza de que meu único desejo é conhecer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por esse momento. Abençoa a vida dos teus filhos, que eles possam desfrutar uma comunhão contigo, um encontro contigo todas as vezes que orarem, que lerem a Bíblia. Fala com eles, Senhor, de maneira gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.